Sejam bem-vindos. A viajante desta semana considera os dias de férias um recurso precioso. Por isso, eles são para gastar bem gastos. Em viagens, pois claro, what else, como diria o George Clooney. Já visitou cerca de 70 países e é no blog Sempre Entre Viagens que vai partilhando memórias das suas viagens. Inês Miranda, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo. Olá, bom dia. Inês, estás agora na Polónia. Já construíste boas memórias deste país vizinho da Alemanha? É verdade, estou na Polónia neste momento. A viagem atual é em trabalho, mas já tinha estado aqui, portanto sim, tenho boas memórias das viagens passadas que fiz à Polónia. Esta ainda não tive tempo de construir muitas, acabei de chegar, mas espero também conseguir aproveitar um bocadinho entre os momentos de trabalho. Tu viajas por lazer e também por trabalho. Dirias como é que distribuis isto? 50-50? 30-70? Como é que é, Inês? No passado viajei menos por trabalho, era quase tudo viagens organizadas por mim, de férias mesmo. Algumas viagens de trabalho, mas não muitas. Mas realmente no último ano também mudei de trabalho e na posição que estou atualmente tenho feito muitas mais viagens de trabalho, portanto já está quase 50-50. E o que eu tento fazer normalmente é conjugar as duas coisas, aproveitar as viagens a trabalho para poder esticar também mais um bocadinho e conhecer outros locais alguns que até nunca teria a oportunidade de visitar se fosse apenas uma viagem de lazer. Normalmente são zonas pelo menos consideradas menos turísticas e que não são exatamente apelativas para ir de férias. Pois é. Mas dão-nos uma visão completamente diferente da realidade de um país às vezes, então tem sido muito interessante. Olha, e a Polónia, fala-me desse país, é um bom país para visitar? Eu estou de malas feitas para lá. Tenho a certeza, tenho a certeza que vais gostar. Sim, sim. A primeira vez que eu estive na Polónia foi há muitos anos, mais de 15, eu ainda estava no secundário. Boa. E foi uma parceria com uma escola polaca, foi um projeto europeu que a minha escola participou e estivemos 15 dias aqui no sul da Polónia, numa aldeia perto de Cracóvia, a cerca de 1 hora de Cracóvia. E foi um projeto muito interessante porque estivemos com as famílias locais, fomos divididos e tivemos realmente a viver com eles durante esses 15 dias. Muito diferente de Vila Praia de Âncora? Muito diferente de Vila Praia de Âncora, muito diferente de Portugal e daquilo a que nós estamos habituados. Sim. Foi um choque cultural, um dos primeiros choques culturais, apesar de ser aqui tão próximo. Sim. Mas na altura também a experiência que eu tinha de viagem não era ainda muito vasta e, portanto, foi sem dúvida um choque. Não o país em si, porque acredito que se tivesse vindo numas férias mais tradicionais as diferenças não são assim tantas, mas em termos de estilo de vida, um ponto óbvio para nós, as refeições que aqui não existem. Na Polónia? Realmente foi um choque. Não existem refeições na Polónia? Existem? Sim, se calhar ao domingo uma vez por mês. De resto as pessoas vão comendo conforme têm fome. É? Eu estive 15 dias com uma família e nunca nos sentámos todos à mesa para comer. Eles preparavam refeições para mim porque perceberam que eu precisava de fazer 2 refeições quentes por dia. Mas eles não tinham esse hábito, ficavam ali de pé a olhar para mim. Sim. E era muito estranho, inclusivamente o hábito era tão pouco que eles nem percebiam bem o conceito. Cheguei a almoçar às 4 da tarde e a jantar às 6, porque era o que dava jeito na organização daquele dia. Então, eles, isto é porque eu tenho fome de vez em quando, não é porque tem que ser 2, seja a que hora for. Portanto, foi sem dúvida foi uma experiência muito gira, e também um choque cultural no início, mas foi muito interessante. Polónia, não é? Mas é um país que vale a pena visitar, não é? Todos os países valem a pena, não é? Sem dúvida. As cidades também têm muita coisa que visitar. Eu conheci nessa altura pela primeira vez Cracóvia, entretanto já voltei mais recentemente e estive em Cracóvia e em Varsóvia também, e há imensa coisa que conhecer. 2, 3 dias é o mínimo para realmente conhecer alguma dessas cidades.
Infelizmente, durante a guerra, Segunda Guerra, muita coisa foi destruída no centro da cidade, mas Sim. hoje em Aliás, dia... a Polónia hoje em dia, foi um o que país existe, muito castigado, não é? Durante Sim. a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o que foi destruído, mas o que existe hoje em dia, quase tudo reconstruções, mas estão em muito, muito bom estado e vale a pena perder alguns dias aqui e conhecer melhor estas cidades. Muito bem, Polónia, fantástico. Olha, Inês, fala-me de ti e da tua relação com as viagens. Tu aproveitas todos os dias de férias e de folgas para fugires do país e ires conhecer o mundo. Quando é que surgiu a paixão pelas viagens? Eu acho que um pouco desde sempre. Uhum. Quando comecei a viajar de pequena com os meus pais, eles sempre tiveram também o hábito de fazer viagens longas no verão, quando tinham férias, e pequenas viagens mais próximas em Portugal, na Europa, pequenas escapadinhas de fim de semana com a regularidade possível, e aos poucos começaram a levar-me, a mim e à minha irmã, nestas viagens também, primeiro mais próximo, depois cada vez para mais longe, mas nem sempre íamos com eles, não é? Mas o bichinho e a vontade de ir cada vez que ficávamos também era imensa. Por isso acho que eles cultivaram desde sempre este gosto por viajar, e claro que depois, quando comecei a trabalhar e a poder financiar as minhas próprias viagens, sempre foi uma das coisas que mais gostei de fazer e em que sempre investi ao longo dos anos. Muito bem, tu já tens quase 70 países, já visitaste perto de 70 países. Como é que fazes habitualmente a tua escolha dos locais, dos países a visitar, Inês? Depende É de vários fatores. pela finance opportunity? Também, com certeza, é um fator crucial, não vale a pena negar, sem dúvida. Porque é caro viajar, não é? Sim, sim. Aí não é, porque acho que apesar de tudo ainda existe muito esse mito de que viajar é só para ricos, e eu acho que não é verdade. É uma questão de prioridades. Há muitas coisas que nós fazemos no dia-a-dia que gastam tanto ou mais dinheiro, e viajar não tem necessariamente que ser muito caro. Principalmente se começarmos por mais perto. Na Europa não é caro de todo, desde o surgimento destas imensas opções de companhias aéreas low cost, alojamentos partilhados. Quem realmente quiser viajar, à partida poderá fazê-lo. Quando digo isto, é óbvio que existirão pessoas que não têm condições para o fazer, claro, mas a grande maioria das pessoas poderá fazê-lo. E hoje já há muito tempo, é relativamente fácil, até do ponto de vista logístico. Sim, não é fácil arranjar dormida, é fácil arranjar voos, é fácil arranjar transportes, mas tu, o que é que te move, o que é que procuras enquanto viajante, Inês Miranda? Eu procuro conhecer o desconhecido. Tudo que é uma frase meia feita, mas a curiosidade pelo que é diferente, sim, pelo que eu ainda nunca vi, nunca presenciei, nunca testemunhei, não conheço verdadeiramente a realidade, é o que mais me atrai. Portanto, claro, és daquelas pessoas que enquanto vai circulando pelas cidades vai deitando o olho a tudo o que vê, é isso? Adoro estar só sentada numa esplanada a ver a vida a passar, seja onde for. Há sempre diferenças e coisas engraçadas para apreciar. E é claro que ir daqui à Espanha pode ser uma viagem incrível, mas efetivamente as culturas e os países mais diferentes do nosso são o que mais me atrai em termos de viagem. O exotismo, é isso? Exatamente, sim. Portanto, posso deduzir que Médio Oriente, Ásia atraem-te bastante, é isso? Sim, sim. Porque é diferente ou porque há algo lá intrinsecamente naqueles países, naqueles dois continentes que te puxa e que te faz ir lá? Ou é a diferença? É diferente. À partida porque é diferente. Mas depois, por exemplo, já visitei vários países, tanto no Médio Oriente, países árabes como países asiáticos, com a cultura é completamente diferente. São ambos muito diferentes, mas também diferentes entre si. E os países árabes no Médio Oriente atraem muito mais. Não sei porquê, mas
um suco, exerce um poder de atração sobre mim. Ah, é? Porquê? Aquelas cores, os barulhos, tudo. Não sei, não sei bem explicar, porque não é o mercado em si, que isso também existe Em também Portugal, existe não é? na Ásia, em todos os outros países do mundo, mas sim. acho uma cultura mesmo fascinante, adoro, são os locais que eu mais gosto de visitar. E és daquelas pessoas que gosta de ir lá e regatear os preços? Não tenho jeito nenhum. Não? Não. Eu gosto de testemunhar, Sim, mas sim. da forma mais discreta possível, sem interagir muito com o que me rodeia. Porquê? Porque não é do Não teu sou feitio de ótima. todo? Ou é porque Sim, tens receio de ser enganada não de é ser do enganada meu ou feitio de fazer todo. um mau negócio? Não é do meu feitio, Não. mesmo a interação pessoal, eu acho Sim. riquíssimo numa viagem conhecer alguém e poder conversar um pouco mais sobre o local, ter uma perspectiva de quem realmente lá vive, mas tenho dificuldade, digamos assim, também em iniciar uma conversa com um absoluto desconhecido. Portanto, é mesmo uma questão de personalidade. Normalmente tento fazer esse tipo de coisas com o guia, com alguém do hotel, do restaurante, que há ali uma ligação à partida. Sim. Tenho sem dúvida muita dificuldade em começar a conversar com alguém no meio da rua. Pois. Há pessoas que são comunicativas Sim. E é incrível, às vezes quando não viajas sozinho e alguém é capaz de o fazer, aprendes imenso e é muito enriquecedor. Mas infelizmente eu não tenho essa capacidade. Muito bem. Portanto, és daquelas pessoas que gosta de estar ali sentada a observar e a ver e a assimilar tudo o que lhe chega, é isso? E Então, a verdade é que, apesar de ser impossível Sim. não interagir completamente, não é? Também tentar ter essa visão de fora, de que estamos só a observar o que está a passar, também é interessante. Claro que sim, claro que sim. E nesse sentido, por exemplo, se tivesses que me aconselhar a mim a sentar-me num sítio a ver a cidade, o que é que dirias, Inês Miranda? O que é que me aconselharias? Olha, uma cidade que eu adorei, Sim. no Médio Oriente, que estive muito menos tempo que eu gostaria e que espero voltar, para ter a oportunidade de verdadeiramente me sentar, apreciar quem passa, é Amman, na Jordânia. Ok. Fiquei mesmo com o bichinho de poder De lá lá voltar. Sim. Mas o que é que tem de fascinante essa cidade? Eu gostei do ambiente da cidade. O pouco tempo que estive no centro da cidade, achei interessante o ambiente e também não sei se a construção é a palavra certa, mas o aspecto visual e a distribuição geográfica da cidade. É uma das cidades mais antigas do muito mundo, interessante. não é? Sim. Mas é às vezes apelidada também da Cidade Branca e é impressionante a mancha de pequenas casinhas e aquelas construções todas encavalitadas umas em cima das outras, nas diferentes colinas que compõem o centro da cidade. Tem uma geografia particular e muito agradável à vista. Imagino, Portanto, um pôr do sol ali deve ser extraordinário, não é? Sim, sem dúvida. Tiveste a oportunidade A Citadela, no Sim. topo de uma das colinas, que é mesmo no centro da cidade e que se vê em redor as outras com a zona mais habitacional, o pôr do sol ali, que foi mesmo na hora em que nós lá fomos, foi alguma coisa fora de série. Isso é interessante, não é? Porque no Médio Oriente há muito essa convivência entre o mundo de hoje e o mundo do antigamente, não é? Na mesma praça, na mesma rua. Isso é interessante de ver, não é? E eu acho muito interessante o contraste entre a visão geral das cidades, quando uma cidade, normalmente no Médio Oriente, Norte de África, é vista de cima, a sensação que nos dá é muito árida, assim, Sim. os tons terrosos, pó, areia, com as imagens que temos de quase cenários de guerra. É verdade. Mas quando entramos verdadeiramente no centro da cidade e nos perdemos nas ruelas e estamos lá no meio, a visão é completamente diferente. E as cores e o barulho e o movimento e a vida
é o que se destaca, é um contraste enorme. É uma constante surpresa, não é? Exatamente. Boa, fantástico. Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Inês Miranda, guardas algum objeto em casa que seja especial ou que guardes com carinho? Das minhas viagens trago normalmente sempre alguma pequena lembrança, mas não seja o clássico Ímã de frigorífico. Ímã para o frigorífico, sim. Tenho uma coleção imensa de ímãs, inclusivamente tive que comprar um armário para a cozinha. Eu pensei que ias dizer que tive que comprar um frigorífico novo. Não. Tive que comprar um segundo armário com uma porta metalizada, porque já não estava a ser capaz de fazer a curadoria dos meus ímãs. E para poder tê-los todos em exposição, portanto, isso é um clássico, mas tenho sempre um ou outro objeto de algumas viagens que, sendo mais valor, que acabei por adquirir, que gosto. Por exemplo, estou-me a lembrar de um colar de pérolas que comprei no Vietnã, por exemplo. Assim, pequenas peças, algumas... relíquias. Algumas coisas de joalharia, normalmente. Sou um bocadinho vaidosa, gosto dessas coisas, portanto, de vez em quando. Mas usas no dia-a-dia aqui em Portugal? Sim. Boa. Muito bem. Sim. Portanto, uma grande coleção de ímãs. Já agora, quantos ímãs tens, Inês? É impossível. Centenas. Centenas? Sim. Muito bem. Centenas de ímãs e joias que tu vais adquirindo por esse mundo fora. Fazemos aqui uma curta pausa, chegamos ao final da primeira parte. Até já. Saguei. Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. E do misterioso segredo fechado num cofre que os unia. Assume-se como um protegido pela Virgem de Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante Inês Miranda. A Inês já visitou cerca de 70 países, mantém ativo o blog Sempre Entre Viagens. Inês, uma das viagens mais fascinantes que tu realizaste, ou pelo menos uma que tu mais gostaste, foi uma viagem em 2019 que tu realizaste pela Ásia Central. Foste sozinha e visitaste o Cazaquistão e o Uzbequistão. Porquê gostaste tanto destes dois países da Ásia Central? Porque são antigos, porque são diferentes, porque são inóspitos? Explica-nos tudo. Então, realmente essa foi uma das viagens que mais me marcou. Mais recentemente, foi uma das últimas que fiz antes, pré-pandemia. E fui sozinha realmente essa viagem. Tinha uns dias de férias fora da época. Não consegui desafiar ninguém a vir comigo e decidi, não, vou na mesma, preciso de espairecer um pouco as ideias. E porque o sul do Cazaquistão e o Uzbequistão, não sei muito bem, acho que me inspirei em alguns outros blogs. Tinha recentemente lido e principalmente visto algumas fotografias sobre as cidades da Rota da Seda no Uzbequistão, que me atraíram bastante, e fiquei com aquele bichinho a fermentar ali dentro de mim, e quando surgiu essa oportunidade decidi avançar. Correspondeu às tuas expectativas? Superou, completamente. Superou. Adorei a viagem. Não diria que o sul do Cazaquistão é
sítio mais incrível do mundo e que tem que ir todos a correr para lá. Acho que vale a pena conhecer, conjugado com o Uzbequistão, mas realmente as cidades no Uzbequistão da Rota da Seda, eu fiz Khiva, Bukhara e Samarcanda, são indescritíveis. Não há palavras, não há nada que eu possa dizer que possa expressar completamente aquilo que eu senti lá. Sentes-te a viajar no tempo quando sentiste a viajar no tempo Sim, quando realizaste essa sem viagem? dúvida, sem dúvida. A regressar Sem dúvida. ao tempo do Marco Polo e daquelas caravanas todas que levavam e traziam produtos. A cidade de Khiva, Sim. que é muito mais pequena que qualquer uma das outras. Por exemplo, Samarcanda hoje em dia é uma cidade enorme, cheia de trânsito e de autoestradas e tudo o que possamos imaginar das nossas cidades atuais, também aqui no Ocidente. Portanto, aqueles elementos arquitetónicos que estamos à espera de ver estão um bocado espalhados numa cidade, digamos, normal, mas Khiva, não. O centro histórico é fechado, pedonal, está conservado como no tempo do Marco Polo. A sério? E isso é muito interessante de testemunhar, é muito mais, uma cidade muito mais pequena, pode-se visitar em menos tempo, mas vale a pena tirar tempo só para desfrutar, para saltitar de esplanada em esplanada, de mercado em mercado, de monumento em monumento, só deambular e aproveitar a cidade. É uma cidade... das coisas... Diz. Desculpa, uma das coisas que mais me agradou nessa viagem foi que o turismo de massas ainda não chegou lá de todo, ou pelo menos não tinha chegado em 2019, penso que com estes anos de interregno não terá sido agora nos últimos meses que chegou. Portanto, foi uma experiência única. O Uzbequistão e Cazaquistão, espetacular. Só tenho ouvido coisas boas destes dois países. Haverá, obviamente, problemas e coisas a resolver, mas para um português, enfim, habituado aqui a estas paisagens mais atlânticas e mediterrânicas, é muito exótico, não é? Por exemplo, eu estive numa cidadezinha mais pequena, pelo menos, no sul do Cazaquistão, Turquistão, não sei muito bem como é que se diz em português, mas o único atrativo teórico da cidade é que tem um mausoléu impressionante, daqueles tons mais terrosos, mas com aqueles ladrilhos, pequenos azulejos e as cúpulas todas trabalhadas em tons de azul. E foi por isso que eu parei lá. Também tinha lido essa referência. O comboio que eu fiz de Almaty em direção ao ocidente, mais próximo da fronteira com o Uzbequistão, parava nessa cidade, então eu resolvi ficar lá um dia porque tinha lido a referência a esse mausoléu. Estou a ver aqui na Wikipédia. É o mausoléu de Koja Ahmed Yazahim, no Turquestão, exatamente. Isso. Na cidade do Turquestão. É isto, não é? Exatamente. O meu sotaque não estava assim tão mal. Lindíssimo. Não, espetacular. Incrível. Com uma abóbada azul turquesa. Há muitos monumentos na Ásia Central com abóbadas azul turquesa, não há? Sim, sem dúvida. É estranho porque não é uma... Quer dizer, não é estranho, não é uma cor, como não é uma cor dali, é uma cor exótica, não é? E, portanto... Sim, e rendem as melhores fotografias de viagem. A Ásia Central? Posso dizer-vos. Sem dúvida. Gastaste muitos rolos, quer dizer, já ninguém usou rolos, não é? Muitos cartões de memória. A experiência de parar nessa cidade também foi super interessante, porque aí senti-me literalmente a única turista estrangeira nos 10 quilómetros que me rodeavam, pelo menos. Uau! Havia algum turismo aparentemente interno, não é? Não sei se exatamente do Cazaquistão, se dos países ali ao lado, pronto, não é muito, para nós pelo menos não é muito fácil de distinguir, mas turismo ocidental, digamos assim, zero. Pois, portanto não se vê muitos turistas, mas é fácil arranjar dormida, fazer viagens entre cidades? Tinha, Inês? Os hotéis não eram incríveis, pelo menos nessa cidade, mas tinha um hotelzito aceitável, condições
simpáticas, nada de especial, claro, nada de luxo, mas sim, mas isso a falta de infraestrutura na cidade não se notou exatamente no hotel. O centro da cidade, por exemplo, a rua principal era em terra batida. Não tinha... A cidade do Turquestão? Uau! Sim, Terra sim. batida! Isso é incrível, era uma porque cidade mesmo pequena. estamos a falar de uma cidade que tem milhares de pessoas. Sim, pequena para padrão casaca. Sim, pois, porque eu estou a ler aqui que só o concelho do Turquestão tem qualquer coisa como 180 mil habitantes. É muita gente. Pois, mas sim, era comparativamente, eu tinha vindo de Almaty, que é uma Sim. cidade com toda a infraestrutura que nós estamos habituados e que se pode imaginar, o metro, tudo, não senti falta de nada na cidade. O Turquestão não tinha as mesmas condições, nem de perto nem de longe. Mas foi também uma experiência interessante, porque não havia, para além do mausoléu, pouco mais havia na cidade, então entre as várias visitas que eu fiz nos diferentes momentos do dia, andei a deambular ali pelo centro, parei para comer qualquer coisa, ninguém falava inglês, portanto tudo por gestos, e tive uma ideia brilhante. Então, que partilha. foi entrar num salão de beleza para fazer as unhas. Primeiro pensei que podia ser de lá sem dedos. Não sei se... Porquê? Seria... As condições de higiene também não pareciam incríveis. Sim. Mas que Mas olhaste para as pensei, unhas isto é só tirar o verniz e voltar a pôr, não há de Sim. ser... A não ser que eles me cortem com o alicate, eu ganho aqui uma infecção. Pode ser que corra bem. Sim. E correu, efetivamente. Correu bem? Ah, boa, E boa. correu, efetivamente, e foi interessante, porque as senhoras estavam lá dentro a fazer aquelas permanentes como se usava nos anos 80 em Portugal. Sim. Portanto, foi toda uma experiência, uma viagem no tempo. Foi literalmente uma viagem no tempo. Isso é giro. E não te fizeram unhas especiais? Não capricharam? eu Pensaram, olha, só está... aqui um vermelhinho básico. Sim. mas o catálogo tinha padrões altamente discutíveis. E havia catálogo para as unhas. Isso é muito giro. Cá também há. Vá. Pois eu não frequento essas... Imagina. Acho que se compreende a minha surpresa. Sim. Mas ficas a saber que cá também é possível. Cá também há escolher catálogos. diferentes opções, exato, Muito bem. por catálogo. Mas olha, surpreende-me porque se trata de um país maioritariamente muçulmano, portanto há essa tolerância em relação à beleza da mulher, é isso? Sim. Apesar de tudo, eles não são... Têm origem muçulmana, mas nota-se muito os anos que tiveram sob a influência soviética, porque não está muito... Não se nota, há algumas pessoas de véu, bastantes até, mas diria que é quase o máximo. Muito mais do que isso não se vê. E mesmo assim, muitas miúdas novas com a cabeça descoberta, por exemplo, e não se nota aquele poder da religião, na sociedade como noutros países do Médio Oriente. Não, portanto, um país completamente diferente. Sim. País quase 100% ocidentalizado, entre aspas. Muito mais próximo. Muito sim, mais próximo, sim. Sim. Olha, e como é que se viaja no Cazaquistão e no Uzbequistão? Ora, eu viajei de duas formas distintas, de comboio e de carro. Nos percursos que foi possível fazer de comboio, fiz tudo de comboio. Um ou outro que logisticamente não era muito conveniente, então, timings de viagem, acabei por contratar um transfer para fazer alguns percursos mais específicos, mas as viagens de comboio foram muito interessantes. Interessantes, define interessante. e vale a pena... Mas já estamos a falar de comboios, imagino, muito compridos, que atravessam aquelas estepes, não é? Sim. E mais do que a paisagem natural que, por exemplo, atravessam, porque a maior parte das viagens que fiz foi de noite, portanto não conseguiste não contemplar... dá muito para perceber algumas zonas, mas a experiência social de viajar no comboio foi muito interessante. Pois, porque vais Eles têm muitos daqueles comboios noturnos com carruagens que levam 4, 6 pessoas.
que estão horas e horas e horas sobre os carris, não é? E aqueles compartimentos, compartimentos, é isso? Exatamente. Compartimentos com 4 a 6 pessoas. Sim. E tu viajaste num desses? Eu partilhei desses? sempre, não é? Estava apenas numa das caminhas. Portanto, foi engraçado. Fiz 2 viagens dessas longas, de noite inteira. Uma delas apanhou quase a tarde toda, mais a noite, a outra foi mesmo só a noite. E na primeira viagem partilhei a minha cabine com uma família. Sim. Era um casal com 2 filhos, sendo que a miúda, que era mais velha, que teria uns 13, 14 anos, conseguia dizer algumas coisas em inglês, provavelmente que já na escola teria aprendido alguma coisa, o resto da família, 0. Mas muito simpáticos. Sim. Prestáveis e preocupados comigo. Foram incansáveis ao longo da viagem. Eu nem sabia muito bem como é que a viagem ia funcionar, não é? Eu não conseguia sequer consultar o horário e as paragens do comboio, porque está tudo em cirílico. Ok. Portanto, não era muito fácil. Os comboios faziam aquelas paragens longas, às vezes de quase meia hora, em que as pessoas podiam ficar fora, tinha vendedores ambulantes. E eles ajudaram-me nesses momentos, e levaram-me com eles e fui comprar comida. Estivemos juntos e depois até acabámos por... Era uma cabine de quatro pessoas, portanto, oficialmente quem estava lá era eu, a mãe e as 2 crianças. O senhor, o pai da família, tinha sido designado para outro compartimento qualquer, mas ele acabou por passar a noite connosco ali, ficámos todos e foi muito engraçado. Fizemos as refeições, foi uma viagem Era uma gira. família cazaque. Sim, do uma família cazaque. Ok. A segunda viagem. Quando entrei na carruagem, não só na minha cabine, como em todas as outras, acho que só havia homens. Por momentos pensei, a sério, onde é que eu me vim meter? Não tenho sorte nenhuma. Aterrador isso, não? Ou foi ali um momento que eu pensei, não acredito nisto. Será que eu vou chegar ao outro lado? Ai. Felizmente correu tudo bem. Correu tudo muito bem. Toda a gente super simpática. Sim. Ninguém falava inglês. Mas eu consegui perceber que a carruagem ficou em alvoroço com a minha chegada. Foi. Porque eles diziam Turisti Portugal, qualquer coisa assim, que eu percebia que era uma turista de Portugal. Percebias que estavam a falar de ti. Exatamente, sim. Ok. As palavras para turista e para português eram semelhantes o suficiente para eu conseguir perceber que eles estavam a espalhar pelo comboio que tinha entrado. Que estava ali uma exótica. Exatamente, uma exótica. Rara. Mas falaram contigo durante a viagem? Tentaram interagir, mas às vezes recorrendo ao tradutor do Google para dizer as coisas mais básicas, mas ninguém falava inglês todo. Mas foi engraçado porque eu tinha levado comida comigo. Alguma comida, não é? Para a noite, mas coisas básicas, tipo um pão, uma fruta e um sumo, nada de especial. E eu consegui perceber por gestos que eles me estavam a convidar para comer porque havia uma pequena festa na cabine ao lado. Sim. E qual era o argumento deles? Tens que vir porque estás muito magrinha. É fantástico. Então jantei com aquele grupo, Sim. que eu nem sei qual era a relação entre eles, eram muitos homens que estavam ali a fazer, tinham levado marmitas de comida e portanto tinham comida para partilhar. Estive lá com eles, fizemos o jantar, tudo tranquilo. Depois o que é que comeram? Ainda te lembras, Inês? De tudo, e a maior parte das coisas nem sei. Havia tipo refogados com carne, havia legumes, havia assim arroz, mas não sei precisar sequer dos ingredientes porque aquilo é tudo muito misturado, era assim uma salgalhada de comida. Muito mas bem. era agradável. Fantástico. E olha, o mundo surpreende, não é? Sem dúvida. Depois de recolher à minha cabine para dormir, não é? Passar a noite, pronto, tudo sossegado e tal, voltei sem problema nenhum. E no dia seguinte de manhã, uma meia hora antes de chegar ao meu destino, eles estavam todos a bater à porta outra vez porque tinha que vir para o pequeno almoço. Portanto, fui super bem recebida, apesar super do meu medo inicial. Quem diria? Correu tudo lindamente. Ainda bem. Olha, Inês, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out. Com certeza.
Vamos lá. Então, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Passaporte, fundamental. Fundamental. E máquina fotográfica. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Inês? Foi um dos últimos, que foi para a Argélia. Eu não pensei que fosse tão difícil conseguir a burocracia na embaixada para finalmente ter a luz verde para poder embarcar. Foi complicada, suámos. E exigiam muita coisa. Sim, e os horários de atendimento e a forma como se pode ir buscar e levantar o visto e os documentos que é preciso entregar, as cartas convite, enfim, uma série de requisitos que parecem querer complicar a vida ao turista, mas que no final resultou e foi um carimbo que valeu a pena. A viagem com mais peripécias que realizei, qual foi? Se calhar não foi com mais peripécias, mas foi com uma grande peripécia que quase punha em causa toda a viagem. Então? Que foi Bolívia e Peru. E a peripécia em si, a origem foi alguma coisa simples e que acontece muitas vezes, que problemas, condições meteorológicas e atraso de voos, mas quase punha em causa a ida ao Machu Picchu. Ainda estávamos na Bolívia e o voo atrasou quase um dia inteiro, por alguma coisa relacionada com questões meteorológicas, mas que nem sabemos o que era, mas foi suficiente para pôr em causa a nossa viagem para o Machu Picchu. Não viste Machu Picchu? Não, cheguei, vi, mas tipo, aos 45 do segundo tempo. Na 25ª hora. Sim, porque só chegámos a Águas Calientes na base de Machu Picchu no próprio dia de manhã da nossa hora de entrada no parque, portanto, temi. Olha, a refeição mais estranha que comi, onde? E o quê? É difícil nomear uma, mas recentemente estive na China e sem dúvida que pelo menos está no top 10. Comi algumas coisas fora do comum, que eu saiba não comi cão, mas... só que eu saiba, porque algumas coisas tinham um ar mesmo estranho, portanto nunca se sabe. Horripilantes quanto baste para não perguntares o que é que estavas a comer. Quase, mas naquelas famosas round tables chinesas há de tudo e algumas coisas com um aspecto muito esquisito. Nem vale a pena perguntar o que é, não é? Exato. Olha, a recordação de viagem mais cara? Olha, se calhar já falámos dela e talvez tenha sido o meu colar de pérolas. Quanto é que custou esse colar de pérolas? Muito dinheiro. Não sei precisar, mas na conversão atual, umas centenas de euros. Muito bem. Gostavas de viajar com? Com a Emirates em primeira classe. Não é uma pessoa, gostavas de viajar à grande, é isso. Boa. Portanto, és atraída pelo luxo no avião. Sim, gostava de experimentar. Boa sorte na procura desse objetivo, viajar... Se eu conseguir juntar milhas suficientes, nunca se sabe. Claro que sim, vais conseguir. Inês, chegámos ao fim. Que música escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana? O nosso tema de conversa hoje foi as viagens, mas para além das viagens, o que eu mais gosto de fazer é regressar a casa. Portanto, escolhi a minha casinha de chutes e pontapés. Sabe bem, não é? Voltar. Muito bem. Já tens saudades de Vila Praia de Âncora? Sempre. Sempre. Acho que uma das coisas que ajuda a valorizar a vida que temos, não é? A vida que temos. É o ir lá viajar para fora. Também é uma das coisas que ajuda a valorizar a vida que temos, portanto, sem dúvida. É sim, senhor. Inês Miranda, foi um gosto, obrigado. Obrigada eu. Chutes e pontapés a fechar o programa desta semana, a minha casinha. Estamos de regresso dos 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Casinha tão modesta quanto